Meus irmãos, deixa eu falar com vocês uma coisa no início aqui desse nosso culto que vai ser maravilhoso. Esse dia Deus está nos dando uma palavra sobre o rei Davi para iniciar. Isso está lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. E o Davi era um homem que andava com Deus, que fazia a vontade do Senhor Deus, de uma qualidade muito superior, e também era guerreiro, de uma qualidade muito superior. Ele era dois extremos, e naquele tempo as nações tinham que se defender, senão elas não sobreviveriam. As outras nações mais poderosas vinham, roubavam todo o alimento para eles, não plantavam, mas roubavam, e a situação ficava séria. Quando Davi assumiu o reino, a primeira coisa que ele fez foi colocar os filisteus no lugar deles. O filisteu estava sempre provocando o rei Saul. Saul reinou por 40 anos com um problema com os filisteus. Davi entrou, colocou no lugar dele e a coisa mudou. Aí o que aconteceu? O Davi fez uma oração no capítulo anterior, que é o capítulo 17, no versículo 16. Quando você sentir de fazer uma consagração a Deus, faça. Ore, se entregue, fale tudo que você tem que falar para Ele. Aqui ele começa o seguinte, versículo 16, 1 Crônicas 17, 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: você tem que entrar na presença de Deus e ficar perante Ele. Como assim? Na hora que você sente que a oração está gostosa, aquela alegria no coração, Deus está presente. Aí é a hora que você vai realmente abrir seu coração. Você está na presença dele. Ele entrou, diz aqui a palavra de Deus, entrou perante o Senhor, entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Aí diante dele ele disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? O pai dele era um cidadão simples, com vários filhos. Davi era o oitavo, e o primeiro é que tinha toda a bênção, que era o primogênito, mas tinha que morrer o primeiro e 7 para chegar a vez dele. Mas como ele foi sábio, provou que temia Deus, guardou os rebanhos, fez tudo direitinho, Deus pulou. O próprio profeta Samuel, quando viu o irmão mais velho dele, o Eliabe, era um rapaz alto, bonito, ele disse assim: mas não está perante o Senhor, o seu escolhido? Aí Deus puxou a orelha do profeta: eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Vamos ver, passa o segundo, terceiro, quarto. Acabaram todos? Tem um ainda, mas está tomando conta das ovelhas, chama ele. Ninguém vai comer aqui enquanto ele chegar. Chegou, era o Davi. Aí ungiu o Davi rei de Israel. Aí o Davi está dizendo: mas que era a casa de meu pai, para o Senhor ter me escolhido assim, me trouxeste até aqui. E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, Senhor Deus. Aí foi falando mais com Deus. Oração sábia, oração de quem conhece o Senhor, conhece os seus direitos, Senhor, que já tinham parte da Bíblia e liam, e parte da Bíblia ajuda você a entender a voz de Deus. Aí o Davi se colocou diante de Deus. Bom, aí Deus deu mais bênção para ele, capítulo 18 agora, olha que seguinte. E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. E também feriu os moabitas. E os moabitas ficaram servos de Davi trazendo presentes. Quer dizer, ele vencia o povo e eles tinham que ser tributários de Israel. Todo ano traziam um presente. Ele deixava eles viver normal, mas só que tinham que fazer isso. E traziam. Quando todos os povos foram assim, aí teve um caso que chamou a atenção, e Deus mandou que o autor aqui de Crônica colocasse. Também Davi feriu Adadezer, rei de Zobá, junto a Amate. Indo ele, estabeleceu seus domínios pelo rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 cavalos de carro,
Ele era dali da Palestina e estava crescendo para lá. E era problema para Israel. Então o problema se resolve quando ele aparenta, quando ele surge. E o Davi foi e partiu para cima. E aí tomou 1.000 cavalos de carro e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros. O que é jarretar, missionário? Cortou o tendão dos cavalos. Não matou, mas eles não teriam mais como correr, fazer nada daquilo. Então já não seria um perigo para ele. Deixou os bichos vivendo lá, só fez isso. Era um costume daquela época, quando prendia e não precisava dos cavalos. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou dele 100 cavalos. 100 ele pegou para ele, que não fez, não jarretou. E vieram os sírios de Damasco, já estavam unidos com esse homem, a ajudar a Hadadezer, rei de Zobá. Porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presente. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Então a estratégia de Davi tem que ser a nossa estratégia. Vem uma tentação de doença, de cometer um pecado. De uma hora para outra você começa a sonhar coisas que você nunca sonhou, a observar coisas que você nunca observou, já no coração saindo ali. Deus, eu não quero isso. Eu vou orar agora para o Senhor me acertar. Eu não preciso disso. E aí você repreende o mal. Seja ele qual for, parta para cima, porque o inimigo já está ganhando caminho, ele está ganhando terreno na sua vida. Ele viu que você estava volúvel, disponível e entrou. O Davi se consagrou a Deus e já saiu no poder de Deus. E as vitórias dele se multiplicaram. Nós temos de vez em quando que tirar um tempinho para ficar sós com Deus, para abrir o coração. A gente sai dali melhor. Aqui não é tempo perdido, não. Um dia ou dois, pede a família, arranja um quarto ali e fica na presença de Deus, orando, buscando a Deus. Aí você vai sair melhor do que entrou. E você faz os seus planos. Porque o diabo, desde o dia que Deus começou a lhe abençoar, ele está procurando um jeito de lhe estragar. De você sair da presença de Deus. Dele poder ter terreno para entrar em você. E muito já entrou. A pessoa não viu que o tempo dela era de buscar Deus e não buscou. E quando você acha que não é hora, eu vou buscar. Você tem que ser bravo com você mesmo. Forçar a sua carne, porque a carne é manhosa. Ela nunca quer que você passe um tempo separado com Deus. Eu vou passar e Deus vai me dar essa vitória. Então essa é a palavra para essa semana que nós estamos estudando, para que o nosso povo aprenda a ser um povo em pé diante de Deus, servindo somente ao Senhor. Não precisa do homem, de mim, de quem que é o homem. Você vai entender a palavra, você vai servir a Deus. Vem para a igreja para quê? Para pegar a lição que Deus está dando e dela desenvolver. Porque é assim que ele trata a família dele. E graças a Deus que tem tratado bem. E daqui a pouco nós vamos ver maravilhas aqui para a glória de Deus. Amém? No próximo domingo agora nós vamos preparar para a Santa Ceia de agosto. Tradicionalmente agosto eles falam que é o mês do desgosto, que acontece tantas tragédias. Para nós vai acontecer tantas bênçãos. Nada tem que ser negativo, não. Você não pense nunca que você vai quebrar a perna, senão você vai quebrar. O demônio está pedindo autorização. Não, Deus não vai deixar eu quebrar a perna. Não vai deixar mesmo. E está amarrado aqui agora em nome de Jesus. É como o Davi soube que o nosso amigo ali, Hadadezer, estava indo já pagar os domínios lá no Eufrates, e o Sírio estava ajudando ele. Ele falou, agora, daqui a pouquinho vai me dar um trabalho tremendo. É melhor destruir o inimigo quando está baixo, pequeno, do que deixar ele crescer para usar muito mais força e ir com muito prejuízo de vidas. A gente vai destruir, vamos lutar contra o mal e vamos tomar posse da bênção em nome de Jesus. Eu tinha que ter meia hora aqui, esse estudo é muito grande, mas vou resumir o que eu puder. Se eu não der tudo, eu faço. No próximo culto eu termino. Provérbios capítulo 5. Aqui tem uma advertência muito grande de Deus, que vai nos ajudar bastante. Provérbios capítulo 5 diz assim: filho meu,
Atende à minha sabedoria, à minha razão inclina o teu ouvido. Para quê? Para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Então uma coisa puxa a outra. Nós temos que pedir a Deus capacidade para atender a sabedoria dele e a razão dele inclinar o ouvido. Por que precisamos? Para que nós conservemos os avisos dele e os nossos lábios guardem o conhecimento. Do contrário, não conservaremos os avisos, nem guardaremos o conhecimento. Versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destilam um favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Que mulher é essa estranha aqui? É adulta? É prostituta? Não, isso aqui é uma filosofia religiosa. Ele está personificando numa mulher que não tem juízo. Tudo que não é de Deus não tem juízo, pessoal. Por mais bonita que a filosofia religiosa seja, não tem valor algum. Na igreja, nós não temos que agora criar códigos e coisas que a gente acha que é certo. Nós temos que pegar o que Deus diz que é certo e traduzir para a pessoa viver bem. Não tem que ser aquele cara bitolado, não, porque aqui não dá, não dá. Deus fala o coração da gente quando a gente lê a Bíblia. E nós, pastores, temos que fazer isso. Não, eu vou missar o meu povo. Meu povo vai ser um povo lindo, um povo próspero, um povo sadio na fé. Então, os lados da mulher alheia destilam um favo de mel. Quer dizer, essas filosofias são às vezes muito atrativas, principalmente se você é chegado à filosofia. Aí você se encanta com aquilo. Eu sou chegado. Por exemplo, uma vez me deram um livro, eu fui ler, que eu aconselho todo mundo a ler esse livro. Gostei bastante. Não é evangélico, não. Chama-se O Diário de Sofia. O Diário de Sofia, o filósofo que escreveu, ele pegou todos os filósofos, desde os mais expressivos, desde quando, lá na antiga Grécia, e foi colocando ali, mas de maneira que você não nota. Ele conta uma história, aquilo que é bonito, de uma menina que recebe um pedido para entrar no lugar escondido assim, e ela tinha que passar no meio da relva para encontrar com um homem. Aí você pensa que vai acontecer maldade. E vai, depois ele dá outro bilhete para ela, dá outro. Tenta desligar o celular aí para não atrapalhar. Aí ele dá outro bilhete e vai, e você fica naquela trama. Quando você vê, você aprendeu cada caso daquele ali, a filosofia de um homem. Aí fala, sábio. E eu fiquei de ler a segunda vez, ainda não tive tempo, mas quero ler para poder melhorar o conhecimento. Mas essas coisas têm valor só para a mente. Não serve para dirigir a vida de ninguém. Não vão levar você para o céu, nem vai tirar você do inferno. O que tira você do inferno é o conhecimento da palavra de Deus, e que leva você para o céu é você aceitar o que Deus fala. Aí ele personifica uma mulher sem juízo, que destila o favo de mel, o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, aquela planta que, olha, quem provar daquele nunca mais quer provar, de tão amarga que é. Isso é o fim da filosofia humana, seja ela linda, bonita, é exatamente isso. Agudo como espada de 2 fios. A espada de 2 fios, corta aqui, é perigosíssima. E aquele tempo era a arma mais temida que existia. E os seus pés descem à morte, nunca vão descer para a vida, não. E os seus passos firmam-se no inferno. Essas coisas, fuja delas. Pega uma Bíblia, vê se quem está lhe ensinando está na palavra, se está sabendo interpretar. Você tem uma eternidade para ganhar ou para perder, dependendo daquilo que entra no seu coração. Então isso é muito sério, a gente tem que estar. A Bíblia fala que os apóstolos foram pregar numa certa localidade de Bereia, e os bereanos eram mais nobres que os outros. Eles traziam a escritura ali. Onde é que está isso? Verdade. Quer dizer, eles não queriam errar. E assim é um exemplo para nós. Ela não pondera a vereda da vida, nem quer saber disso. As suas carreiras são variáveis, muda para cá, porque ela quer o povo na mão dela. E que mais? E não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca.
É o recado que eu tenho para você. E que Deus abençoe você. Agora eu quero orar para Deus começar a cura. Sempre a primeira oração, ela é um pouquinho mais forçada, porque as pessoas estão meio desligadas. Não sei se eu mereço, se Deus vai me curar. Mas quando elas veem pessoas sendo curadas, aí é a segunda oração. Então quase todo mundo recebe a bênção. Quem quer a minha oração, fique em pé que eu vou orar com você agora. Aí em casa, a mesma coisa, em qualquer lugar do mundo que você esteja. Nós estamos traduzindo esse culto para muitos idiomas, e você, onde quer que estiver, Deus está aí do seu lado. E quem sabe, eu estou falando agora para uma pessoa que está internada no hospital lá no estrangeiro, e ela está mal, mas Deus vai entrar em ação. E se você crê, Deus tira você daí de cabeça erguida. Curve a cabeça e feche os olhos. Diga assim: Deus, o meu problema é este. Fala para Deus qual é o seu problema. Eu já vou orar em seguida agora. Agora eu vou orar, hein? Ó Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e de todo esse imenso universo, Tu és o único e verdadeiro Deus. Diante de Ti agora eu vou usar a autoridade do nome de Jesus para mandar embora todo o mal que está nessas vidas. E como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do inimigo agora. E digo a você, espírito da dor, da inflamação, da infecção, você é obrigado a me ouvir agora. Até o espírito surdo que entrou nessa pessoa tem que me ouvir, porque eu vou arrancar você dessa vida. O mudo também, o espírito cego, o espírito da paralisia, da dor, da trombose, vai saindo agora em nome de Jesus. Do inchaço nas pernas, vai soltando essa pessoa agora, que eu estou ordenando, eu estou mandando, eu estou exigindo. É agora. Concentra a sua fé, feche os olhos, senão você não ora de maneira séria, e exige que o mal saia agora, que está no seu joelho, que está no seu calcanhar, onde estiver agora, nas veias, provocando essas varizes inchadíssimas aí. Agora vai ter que sair tudo, hein? Em nome de Jesus, espírito da dor, da infecção, da inflamação, da surdez, da cegueira, da mudez, sai agora em nome de Jesus. Eu arranco você pela raiz agora, eu lanço fora em nome de Jesus. Pai, eu declaro que quem orou comigo agora está curado, liberto em nome de Cristo Jesus. E você diz: eu creio. Olha para mim agora, Deus está do seu lado agora.